Coisa ruim, coisa feia. O meu ponto de vista foi feio. Tem uma coisa, eles falam, aliás, a maioria dos grupos esotéricos, assim, ou mais escolas mais antigas, né, eles falam assim, que tem a chamada tolerância religiosa. É isso? Não, Que é em todos, né? Rosa Cruz, maçonaria, todos. Não, quando eles não têm, nessa que eu tô falando, eles não têm tolerância. Zero. Tá, então acontece o seguinte, ó, essa tolerância, ela só existe no início, nos graus iniciais, porque é preciso arrecadar pessoas, exatamente. Tá? Agora depois, lembra do Samuel? Chegava no final do primeiro, eu tinha que optar, que existia uma velha ideia que essa é perpétua mesmo, que é aquela assim, tu não pode servir a 12 senhores. Então entra naquela velha história que a gente sempre fala assim, ó, de que nós temos vários métodos, seja ele para o que for, se for daqui de dentro ou não, os métodos só funcionam quando tu escolhe um deles para evoluir, seja para evoluir nesses padrões aqui ou para sair para fora. Bom ou ruim? Bom ou ruim, pode. Tá? Mas tudo tem. Então, assim, só se aceita, digamos, pessoas de outras, assim, nessas mesclas que a gente vê, quando é graus iniciais, porque depois, óbvio que não tem assim. E se disser que é o contrário, então o cara não chegou ainda a entender o que é de fato o profundo daquele grupo lá. Que é impossível. Tá? Se vocês forem olhar as literaturas mais antigas desses grupos, vão ver que eles só falavam isso do respeito às religiões para serem aceitos num grupo e numa cultura, uma comunidade, mas depois não tem isso aí. Vamos adiante. A Regina aqui tinha falado algumas coisas que agora não me lembro o que é. Explicasse por o que nós todo mundo deu um item ali, se por acaso aquilo está certo. Ah, sim, aqui tem uma coisa interessante até do Ivan aqui, ó. Que ele disse a relação do DNA, né, com as dimensões e tal. Então a gente faz aquela coisa que essa a gente já falou várias vezes, né? Até tem alguns grupos também que fazem cursos para desenvolver, não sei se você já ouviu falar disso, grupos esotéricos, assim, para resolver karmas e encarnações passadas, o que mais desenvolver aqui? Eu não sei, nós temos coisas que trabalham especificamente com o DNA. Só que assim, ó, naturalmente, quando tu vai evoluindo nisso aqui, ó, que vai deixando de lado a alma, há uma modificação, não só, eu não sei se em nível físico, assim, mas ela é uma modificação da estrutura energética, daquela carga que tu traz. E por essa transformação, tu vai despertando determinadas qualidades que não seriam humanamente possíveis, vamos chamar assim. Então, é óbvio que aí a resposta dele é que tem a ver as dimensões com mudança. Até porque esse nível físico, né, como a gente estava falando, físico e de todo esse rolo de desenvolvimento, né, o físico foi arquitetado por esses seres, né, com mesclas de DNA de várias origens de outros planetas, né, de outros híbridos, né? Híbridos? Sim. Nós somos híbridos de vários povos, vários seres, raças de outros planetas, galáxias, que deu origem a isso aqui, tudo arquitetado para que houvesse uma dominação maior. E essa dominação, essa modificação genética, inclusive, que nós sofremos, foi um dos problemas que esse planeta aqui sofreu, que é justamente por isso também que houve essa
essa interferência, né, de outros conselhos galácticos para que esse quadro se reverta, que a gente comece a furar essa cadeia, essa cadeia de enganação que a gente fala sempre aqui. Não sei se esse assunto a gente já falou algumas vezes até. Mas diz que nós planetas criados com aqueles deuses, Isis, Osíris. Esses são os nomes mais atuais, né? De certa forma eles estão perdendo esse poder, perderam o poder. Não, eles estão até, de certa maneira, ganhando aqui, né? Nesse plano aqui, porque eles estão alcançando dimensões superiores. Mas eles ainda estão ativos com Claro, com o que aconteceu foi o seguinte, com outros roupagem, com outros nomes, Sim, com eles se infiltrando ou dando intuitivamente métodos para outros transmitirem, né? Eles se perpetuam, eles ganham mais força ainda. E como eu disse assim, com seres que já deveriam estar fora daqui, seres praticamente libertos, ajudando a manter isso dentro, consciente ou inconscientemente, e eu acredito que mais conscientemente, porque com isso eles ganham força, ganham dinheiro, ganham posição, ganham, né, uma série de vantagens, segundo eles pensam, né, para esse físico, que eu não sei qual é a vantagem de fato. Mas então, por que Porque a fraternidade versus o Chan está entrando então? Esse planeta não seria do domínio deles? Por que então... Essa é uma pergunta que a Marta sempre me faz. Não, mas essa aqui é a minha resposta. Por que tem que se meter no que não é da nossa conta, né? Acontece que é da nossa conta. Por quê? Porque esse é um problema que está interferindo na galáxia inteira. Não é só aqui. Eles têm feito isso há milhares e milhares de anos em outros grupos. E tem um outro detalhe também. Vamos usar essa mesma... Por isso que eu até coloquei essa cronologia aqui, ó. Essa aqui serve bem para explicar esse ponto. Por que existe essa interferência? Porque ó, pensemos que aqui, ó, o 1, esse, deveria ser a evolução humana natural. E no ponto A veio a interferência de seres, desses seres, digamos, né? E fizeram uma evolução seguir pelo B. O que a gente está tentando fazer é introduzir essa energia do ponto B para reverter o quadro ou criar uma outra situação onde não exista mais a prisão e a mesma perpetuação desse sistema com mulher. É aí que muitos falam assim, da nova raça, da nova humanidade. Seria uma humanidade de seres libertos, né? Não influenciados por isso aqui. E esses níveis que existem, eles vão continuar existindo, mas, digamos assim, quanto mais pessoas se livrem deles, vai ser melhor para, de repente, em um determinado estágio, eles também perderem a influência, se dissolverem e se aquietarem no canto deles, que não é esse aqui. Então, assim, ó, o problema foi por que deixaram eles se instalarem aqui há tantos milhares de anos atrás? Isso foi uma brecha, um erro que não foi percebido pelos conselhos daquele antanho, essa palavra é bonita, né? Daquele antanho, que permitiu que eles fossem se instalando para fazerem as pesquisas deles nessa área. E não perceberam que eles estavam, na verdade, com outras intenções, que era criar tudo isso aqui. E quando eles percebendo que não era do físico que mais eles conseguiam influenciar, mas se trasladando para um plano acima do físico, aí eles perceberam que tinham marionetes aqui que eles podiam. E aí que o nosso problema aumentou ainda. O nosso problema planetário se aumentou mais. E tem uma outra coisa também que eu estava analisando sobre as pirâmides. Vocês já ouviram falar aqui que elas eram de verdade? A verdade ou a mentira? A verdade mentirosa e a mentira verdadeira. Tudo é mentira igual. O que eu sei é mentira. Então vamos ver. Não, todo mundo sabe sobre. O que mais? Você era um canalizador de. Vou anotar aqui também. Eu sei também era canalizador de. O que mais? Canalizador. Para conservar, né? Um canalizador de energia. Gerador. Vamos falar. Gerador de energia. Para que seria?
Aquele formato se conserva, né? Tudo que tiver dentro. Tá, essa aí é a técnica atual, conservada. Para mim, seria para comunicação intergaláctica. Tem. Elas estão ligadas, né, bem aos pontos no planeta, né? Gerador, vou colocar aqui assim. Das três Marias. Sintonia. A gente vai saber o que é. Sintonia com outros. Vai já. Vai ser uma coab habitacional para os caras lá em cima. Lá. O quê? Uma coab habitacional. Casa. Coab é. Aquilo é velho, né? Tá falando de coisa velha. O que mais? Fita amarela gravada. Vai, Mariana. O símbolo de poder dos faraós, que eram tidos como os reis encarnados. Deus. Deus, né? Tá, poder. Da mobilização, né? Aí vamos colocar aqui. Gerador de energia, eu acho que é melhor. Parabólica. E tu, Bia? Eu falei que eu saio do gerador. Gerador de energia. E a Gisele? Não sabe de nada? Eu Escondeu o jogo, vai ver. Eu vou falar com você. Eu nem gosto de nada. Nem gosta? Tem umas duas lá em casa. As minhas dele. Tá, e tu? Acho que era o QG, não sei do que. G? G. Ah, eu acho que O quê? eu acho que eu estava pensando numa É a televisão. uma palavra assim para Televisão. Aí, Gilberto. colocar o que eu. O que tu acha? São as pirâmides. O que eu sabia era para conservação, né? Inclusive elas vêm formadas para cima e para baixo também, né? É. Velho. Baixo nível, né? Contraposto. Contraposto. Comprido, né? Rosa. Angélica. Vai, Angélica. Posto de controle. O que G, então? É. Não, já foi dito. Já foi dito. Fala no bem. O que tu acha? Perdendo tempo. E o que tu acha? Quero saber o que tu acha agora. Eu já tenho lá. Estamos curiosos. Tem uns livros, né? O que tu acha? Eu já tenho lá dentro. O que é? Tem os livros, né, que falam das pirâmides, que nem o Gilberto estava falando. Que aí só que tem o seguinte, assim, o pessoal usa e não se dá por conta que tem a parte, tem uma camada positiva e uma negativa, né? E depois tem outra positiva e outra negativa. E assim vai, conforme a distância que ela está, né, e o objeto que está dentro ou fora recebe a influência. A mesma coisa que as antenas essas de celular, né? Tu está numa determinada distância, tu pode estar bem próximo e não tem efeito nenhum. Está numa distância X mais afastada, sofre todo o efeito negativo da vida dela. Né? E assim vai, né? Assim. Tu conhece Tentendo? Eu? Trabalha com a Tô mentindo? Tô mentindo? E, bom, e aí alguns fizeram experimentos, né, de conservação e tal. Mas vocês sabiam que nunca encontraram múmia dentro das pirâmides? Você deve formar uma volta, né? Conservaram tanto que elas saíram. Não, esse detalhe eu não sabia. Sabe? Esse detalhe eu não sabia. Ascensionar. Tanto por isso, tinha um documentário recente, agora o melhor, depois eu posso até mandar um link. Nunca encontraram Um pedacinho do osso. aliás, nunca encontraram um corpo. O que tinham eram umas coisas que eles diziam que era túmulo, porque eram uns tipo de uns cubos, né? É que tem nos museus. Sarcófago. Que até diziam que era. Como é que é isso aqui? Mas e as múmias saindo Não, da era as, Esqueci como é que você as fala. prateleiras que eles gostam de Sarcófago de múmia é tudo em pé. Mas as múmias saem de onde? Não são Não, elas saem dos vários dos reis, dos túmulos. Ah, são milhares, né? Todo dia estão encontrando. Sabia que até eu vi um documentário quando eu estava lá na
Isso é muito bom. Eles usavam, eles importavam na época da Segunda Guerra múmias do Egito para queimar, para fazer combustível. Sabia disso? Milhares assim, eles queimaram. Os arqueólogos queimaram. Para que serviu? Era para ver a quantidade de múmia que tinha. E não tinha pirâmide para isso. Nenhum farol foi encontrado lá, mesmo que eles eram depositados no Vale dos Reis, que era o lugar sagrado para depositar. Nas pirâmides mesmo não tinha nada. Aí, inclusive, tem aqueles negócios assim que falam de duas entradas, né? Câmara do Rei, Câmara da Rainha, blá 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 blá, né? Que vai para lá com um ponto X, né? Dizem que tem uma conexão com o Órion, lembra disso? Que é lá 2000 anos atrás, aí tinha as estrelinhas, risquinho aqui no negócio. Agora surgiu quando começa a mudar. E e a resposta? Tava vendo. Mas bem, no final das contas, ninguém sabia, ou não sabe, para que era. Então, aí um pesquisador lá, uns engenheiros, foram investigar resíduos que tinham lá e encontraram resíduos que eram semelhantes a esses que se encontram nas primeiras pilhas alcalinas. Então, os componentes que eles reagem e funcionam como pilha. Bom, pilha pra quê desse tamanho? Uma baita lanterna. Então, pra quê? Pra quê? Pra quê? Só passar e ficar se ligado. Não aprendeu, não? Para comunicação. Aí vamos fazer outra aqui. Vou fazer uma aqui, ó. Como que é? Comunicar um com o outro. Intergaláctica, isso aí. Inclusive, assim, não sei se vocês já prestaram atenção, mas aqui vamos dizer que seja um planeta. E as pirâmides estão aqui, aquelas outras do Machu Picchu estão aqui, porque elas todas estão numa mesma linha, né? Que é o graus, aquele 24, não sei o que. Então tem várias, tem a Ilha da Páscoa, tem tudo está aqui nessa faixa, né? Na mesma anel. Tá, e aí o que eles fizeram com isso? Tem um detalhe assim, ó, ninguém nunca se deu por conta também que todas essas foram construídas no mesmo tempo. Então, para que tinha várias pilhas? Várias. Comunicação. Várias pilhas ao mesmo tempo, ligadas ao mesmo tempo na mesma época. Pra? Agora vamos analisar tudo que a gente falou hoje. Alimentar toda essa. Onde é que está aqui? Projeção, projetor, holográfico. Vamos começar a montar rede energética. Não, gerou a energia da chamada malha energética do planeta. É isso. Foi a malha que eles disseram que essa malha serviria para os seres evoluírem, mas foi o contrário. Eles fizeram isso para essa malha nos dar essa dimensão física como nós entendemos. Depois que foi cumprido aquele propósito, porque ele foi... Desde aquela época já, então. Sim, esse foi o projeto final, né, na densificação, assim, mas isso foi uns 15 mil anos atrás, não foi assim agora 3, 4 mil, como eles dizem lá, né? Tanto que a datação das esfinges, elas vai de 11 mil anos para trás. Né? Então, mas a origem, ninguém sabe, porque não tem como não. Então, mas aí a gente vai investigar isso, a gente vai vendo esse detalhe. Todos na mesma época se conectaram e criaram o quê? Densificaram ainda mais o planeta e tornaram essa percepção como a gente conhece. E aí, essa malha ficou ainda mais plausível. Então, essa malha que eles falam que se conectam, e geométrica e não sei o que mais, e chakras não sei o que lá, eles todos estão dentro dessa armadilha que eles conseguiram fazer desde aquela época. Então, esse é um outro detalhe de... Tá, mas está desativado e a matriz continuou. Claro, já foi feito,
foi feito porque eles precisavam. E outro, gerou a força também, como eles diziam, para que eles pudessem saltar para a quarta dimensão. E aí, por que eles sumiram, né? Por que os maias primitivos, porque, pense bem, não foram aqueles maias que contam a história que sumiram de lá. Os que sumiram foram os que construíram. E eram os da mesma época. Os outros só usaram, e mal usaram, né? Nem sabiam o que estavam fazendo lá, nem quem tinha chegado. Se vestiam de... Pensa bem assim, ó, aqueles cocar para quem que é. Era o que eles tentavam imitar com as luzezinhas, com as altas, né? Mas não... Tu acha que aqueles que criaram lá usavam pena na cabeça? Porque usar pena nas asas que eles tinham, assim. Sobre os extraterrestres, tiveram alguma influência nessa época? Sim. Tinha alguns que falam, né? Que teve uma influência de seres de Sírios, de Marte e de outros. Mas todos eles estavam no conluio, nem diria o Leonel Brizola. Porque a matemática que se usou para fazer essas coisas, ela veio, é incrível, e ela só veio a surgir agora no nosso tempo, porque a matemática que necessitava para construir isso. Pois é, então aí. Não era palpável. Não. Uma pessoa humana. Nesse documentário, inclusive, é feito assim, um estudo matemático mesmo, assim, sabe? Inclusive com aquele. Como é que chama? Eu não lembro daquele nome, aquele Fibonacci. Sequência Fibonacci. Isso. E aquele número dourado, aquele, sabe? E o pi, e todas. Fizeram toda uma relação assim, é muito bonito. Vou mandar um link para vocês. Né? Vou colocar, mandar para vocês. E o que mais que era? Tinha que perguntar. Bom, é isso. Tá, e esse pessoal que domina sabe que tu existe? Eu acho que não. Você sabe que tu existe e te protege, te protege, porque a gente está aqui, ó. Protege Nós ele. somos noutra dimensão. Nós somos em outra dimensão. Mas nós não, eles. Por que não? Nós também. Nós estamos mais aqui. Mas como uma pessoa que era identificada agora sumiu, eles não percebem? Percebe? Então, Não conseguem te atingir. Não Serve, mas não chega. É que a minha televisão tem HD. Os LEDs estão mais acesos. Não, falando sério mesmo, tu não encontrou nada ainda que fosse igual um Monchan que trouxesse essa. Tentando. Pois é, eu sei que tu já pesquisou, mas é sério isso. Sim, Até sim. agora, tu não achou nada que foi lançado naquela época. Tu sabe que a gente tem tentado, né? Sim. Se comunica toda hora, assim, por gente vê que tem, Sim. que eles atingem níveis e tal. Como o Monchan, como Aí essa quando tu energia vê, tem um lá dentro deles, daqui, infiltrado e fazendo caca. Tá, mas esses deuses aí, inclusive, qual é a relação deles com os mestres ascensionados? Eles estão no mesmo patamar, eles estão acima, estão abaixo? Alguns estão no meio. E aí está o detalhe, ó. Confundindo, né? A história da grande fraternidade branca é um perigo, assim, porque eles estão. Tem duas fraternidades brancas, né? Como vocês podem ver aqui. Porque muitos consideram esses aqui como mestres ascensionados, né? Serapis. Eu comprei um livro esses dias aí que queria entender essa coisa da ascensão. Agora o Saint Germain falava em Isis, Osíris, aí falou desses bichos aí agora. Não, mas era o que a gente estudava mesmo. Isso aí. E era que nós estudamos. Em 2000 nós estudamos. O que a gente tem que saber é que cada um de nós é um mestre ascensionado. Então aí assim, ó, depois que tu entende, que tu se situa. Agora sim foi isso? Não. Aí não. Tá tão fixo ali que não sai mais. Porque assim, ó. Filho azul. Como? Não. Não, perdi o. Não, era roxo, tá apresentando. Lembra que eu disse pra você assim, ó, vamos nos situar, vamos nos achar no mais alto nível até que alguém prove o contrário. E ninguém vai poder provar o contrário se tu assumir isso. A não ser que realmente tu não tenha essa conexão que a gente chama assim daqueles que são os sem alma, sei lá. Mas ainda assim, é possível atuar de uma maneira
positiva. Agora, vamos encarar que nós somos prontos já, que nós somos esses seres. Na hora que tu se sintoniza com essa dimensão, é aquilo que eu estava falando outro dia, assim, ó, feitiço só pega em feiticeiro, né? Maldição só pega em maldito, né? Sujeira só pega mais em sujo. Né? Tu tem que acreditar que tu é. Sim, se tu tá naquela dimensão, aquilo não te afeta. Agora, se tu não tá nela, não tem como. Porque como é que o teu eu superior, a tua mônada, vai permitir que uma coisinha lá dos... Que é exatamente, perfeito. Vai modificar a tua trajetória ou o teu trabalho aqui, entende? É impossível isso, é impossível, a não ser que tu vibre nessa frequência e que tu de alguma maneira permita, seja com o pensamento ou acreditando naquilo. Então não dá para ser fraquinho nem para ser... No início tem essa oscilação, né? Toda quarta-feira a gente sobe na nave mãe e ela fica, se fortalece e recebe. Mas é também, né? Mas a auto-aplicação é mais que ela que vai te abrindo, te dizendo quem tu é, quem tu pode ser, né? Isso mais do que qualquer outra coisa. O que mais? Acho que a gente falou mais ou menos de tudo, né? Não, é só a parte. Esses, né, seres aí são muitos governantes que estão no planeta, né? Sim, tem mais essa, né? Porque eles desses outros planos não físicos, eles usam os bonequinhos, né? Como é? Os marionetinhos. Eles é o presidente do Inter. Não vamos baixar o nível. Aí vai dar briga isso. Eu nem gosto de futebol, só pra me ver esse X. Foi só pra... O Inter vai ser campeão intergaláctico. Dependendo de nós, né? É a mesma coisa. Tá, assim, ó, tá, a gente tem veículos em todas essas dimensões, nesses níveis. Eu tenho veículos em todos eles. Mas assim, a minha consciência está só aqui comigo, ó, no físico eu tenho consciência atuando em todos os níveis. São as extensões. Pois é, então, ó, tem isso, né? Aí está um problema. Esse é um problema, porque, por exemplo, assim, tem uma teoria que as pessoas dizem assim, que vou morrer e vou pro céu, né? Vou morrer e estou livre, vou morrer e estou ascensionado. Mas tem um problema, assim, que a gente tem que analisar o seguinte: como é que tu sonha? O que tu sonha? Que tipo de sonho tu tem? E quando tu... Porque no sonho tu não tá com o teu corpo físico. É uma amostra do meu sonho, é uma amostra que eu vou depois. Isso. Bata feio. A Mariana tem um corpo físico. Aí tu dorme. Aí no sonho tu não tem corpo físico. Mas tu continua vivendo, né? Bom. Agora tu corta a vida do corpo físico e continua lá. Tá, mas isso não é tudo, porque aí, ó, tem um detalhe. Isso não é totalmente verdade. Eu como vocês acreditam em tudo isso bem, tá? Claro, quem tá falando? Por quê? Não é bem verdade porque nessa relação entre emocional, mental e físico existe toda justamente esse envolvimento, digamos, né, que nós temos aqui. Então ainda existe assim, ó, quanto mais tu admite, não, pra cá, não, pra cá. Pra cá é os bichos. Quanto mais tu admite esses níveis superiores em ti, quando tu te desliga, tu vai para tu vai permanecer num limbozinho, digamos, né? Num limbozinho. Limbo. Quando tu fala tu. Tu é tu, cada um de nós. Com essa consciência que tá aqui te assistindo. Tá? Mas depois, mais rápido tu vai conseguir sair, porque hoje aconteceu o seguinte, ó, eu lembro que eu já falei isso várias vezes também. A gente não vai mais descascando emocional,
algo, não, tu já vai pronto para o nível que tu tiver que ir. Tá? Só que tem que ter cuidado no seguinte, ó, em que dimensão tu está conectado na hora que tu... Aquele momento é mais importante. É importante. Importantíssimo. No caso, se tu partir com um desastre. Assim, viu? Interessa não é o desastre, interessa como é que ele está na exatamente. Se tu estava gravitando na tua consciência, o que estava gravitando na tua consciência. Sim, como tem vivido, digamos assim. Que dimensão tu estava? É, exato. É bom morrer na meditação. A partir dali. Tu não é um programa, tu não vem Hoje eu vou me transmutar. E essas vidas paralelas é onde? Todas? A gente tem todas. As vidas paralelas, só que elas ainda ficam mais aqui, né? Até a alma aqui. Porque até pelo seguinte, ó. Porque sim, porque aqui nessa influência aqui, tu não tem mais essas coisas de karma. E as vidas paralelas são, em geral, elas são as frustrações, lembra? Sim, os sonhos, né? Desafetos. Mas daí aquilo lá vai ficar sempre vivo. Não, tu tem que. Já adorou. Tem que cortar o negócio. Tirar o falso. Cortar. Não tem mais. Dimensional. Quando eu fico em pé, mas não tem mais meios de fazer com que esses seres elevados sejam eliminados? Sim. Pois é, que ele estava falando ali dentro, ó. O que a gente precisa? Gente. Gente assumindo isso. Né? Quanto mais gente assume isso, mais eles vão perdendo o campinho. Isso equivale ao mesmo nível deles. Sim, e ao mesmo tempo a gente vai fazendo essas brechas aqui, né? Permitindo que outros mais facilmente saiam também. Possam ver a coisa. Eu acho que esse é um ponto fundamental, assim, ó, sabe, se a gente se concentrasse 1 minuto por dia nisso, assim, já dava... Um exemplo assim, é como se tu tivesse uma bola escura, cada furinho, vamos supor assim, que vai sendo feito, penetra a luz. Sim. Nós temos que nos transformar então nas pirâmides do lado bom da força. Ou criar uma nova pirâmide. Vamos mudar fora. Não, a gente fica pensando, ação e reação, né? Seria uma reação nesse sentido, assim. Existe uma ação, digamos, das pessoas, uma reação, quero acontecer. A reação é explodir. Não, mas eu digo dos outros. Que sobe aqui, a tendência a subir. Mas a ideia é que, de alguma maneira, alguns desses se dissipem e outros deles vão embora para casa. Não, eu digo assim, particularmente, não podemos sentir uma reação, uma coisa, uma força. Quer dizer assim, um tipo de repressão. Não, eu não quero. Essa poderia ser uma reação. É outra história que eu vou ter. É ter de novo a mesma história, Gilberto. Da vibração e da dimensão que tu está. Então, assim, ó, eles só podem fazer alguma coisa naqueles que estão ou estudando ou na frequência deles. Tá? E se eles, ainda assim, qual seria a reação deles se eles devissem forte? Eles teriam que combater e ou te puxariam para o lado deles? Te puxam? E é por isso que a gente diz que a maioria daqueles que ajudaram a transformar o planeta hoje servem a eles. Se acharam poderosos e não sei o que mais lá. E nem sei se corromperam, talvez nem saibam. Esse é o grande problema. Mas não estão vendo isso.
não estão vendo esse quadro aqui. Esse quadro é essa roda. Não estão vendo essa roda. Tá, mas se a gente durante 1 minuto por dia fizesse... 1 minuto pode ser mais, né? Não, tá, não, estou dizendo, dá a orientação de como a gente poderia mesmo em casa fazer o quê? É a auto-aplicação, é ter que conectar com isso, ter que conectar com a tua Mônica pede. Eu sou a minha Mônica, eu sou o meu superior, tudo que importa é a minha saída desse essa. Fazer só isso. Uma quarta-feira. É o suficiente. Não, estou querendo. A fusão com a hierarquia, que eles têm desses superiores, é esse o ponto. E a utilização dos símbolos? Os símbolos até são secundários, né? Eles te dão uma força para tu suportar a tua transformação, mas eles são secundários porque ele não é disso que depende a tua transformação. Como eu disse, eles te dão uma força. É o que a gente sabe que permite uma saída. É a ferramenta, né? Eles devem ser largados, né, depois de algum tempo. Então é isso que a gente sempre está dizendo assim, eles são meios, mas eles não são o fim. São as armaduras que tu possa fortalecer. A coisa que a gente fala, né, da entrega, que é comum, mas é aquela quando tu te entrega. Sim, eu te dou uma olhada. O símbolo é como uma chave de uma porta, é bem isso. Ele serve para que tu abra a porta e passe. Bom, depois tu deixa a chave lá para o outro. Mas, ou então se tu quiser voltar e brincar com a chave de novo, tem a chave, né? Na hora que quiser, é uma opção tua, mas tu sabe que a porta é tua, já abriu, já viu o que tem. Então eu quero deixar bem claro assim, que os símbolos não são prisão como dizem, né? Eles são justamente o contrário, eles te dão uma força para tu encontrar ti e tchau. Senão não teria sentido nenhum isso aqui. Depois que passou pela porta, você usa os meios. Sim, exatamente, que são os teus, né? Aí até aquela velha história que alguns perguntaram depois do quarto nível, o que tem. Aí eu quero saber a resposta, né, de cada um daqueles que vão atravessando a porta. Até não tem um manual aí. Não tem manual. Aí ele tá frustrado. Tá olhando toda molhada naquela parede lá. A gente está frustrado porque até agora a gente está frustrado porque até agora ninguém te deu essa resposta. Mesmo o orelhão de burro em Jade. Da umidade ali. Olha só, a porta. Né? Alguns dizem assim, tem vários símbolos do passado aí. E até pode ser uma prisão. Né? Que eu não sei se vocês conhecem de simbologia. Aí aqui sim tem 2 colunas, né? Até nas tradições mais antigas, assim, como Rosa Cruz, a maçonaria, né? Ela simboliza o bem e o mal, o Jaquim e Boaz, né? A força, a justiça, lá. E tem os degraus. Já viram que tem 4 degraus? Já viram que aqui, por exemplo, no nível 1, o degrau preto é o primeiro. Depois no nível 2 o degrau preto é o segundo. Interessante. Mas tudo bem. Escondendo o jogo, né? Até agora. Só que tem um detalhe, nos templos antigos, né, que deram origem às tradições Rosacruz, maçônicas, era a entrada do templo, as 2 colunas. Só que, não sei se vocês perceberam, mas aqui é a saída. É a saída. Porque lá fora está uma galáxia, né? E é a galáxia que traz a fonte para esse sistema aqui, né? Isso. E é isso aí que a gente tem que estabelecer em cada nível para ir passando e fazendo o caso. Que é uma simbologia, assim, que cada nível te dá uma força para tu sair fora disso. Mas tem que fazer o terceiro. Então é uma simbologia. Então tem muita coisa ali ainda que não está explícita. Vai mostrando as mas está ali. Nem para mim. Os raios estão simbolizados aqui dentro da. Viu aí alguém que falou que está com medo da reação, assim como a gente não viu, esses outros também não estão vendo. Aqui também, ó, o plano físico e espiritual, o microcosmo, o macrocosmo, o cadinho aqui que é o fogo purificador, transmutador, que vai te fazer esse trabalho. São os 4 corpos principais, né? Físico, etérico, emocional. Por que tu nunca explicou isso? Porque hoje tem vontade. E aqui tem os 12 raios principais, as bolinhas que estão no. Mas o coração.
Não entendi, as bolinhas o quê? Os 12 abraços. E os 12 raios aqui. E no meio a bola de fogo. São os corpos. Os 4 raios. Físico, emocional, que são os trabalhados no primeiro momento. E a parte de cima, embaixo é o fogo. É um cadinho que a gente chama, né? O fogo ardente de onde sai a transmutação. Lembra da alquimia? O fogo que transmuta o homem chumbo no homem ouro. Por isso que ele está em ouro, não é por causa dos animais comedores de ouro, é por causa do ouro alquímico. Tá, e os 4 raios também aqui ligam? Sim, isso aqui são os corpos. Os Que são os principais onde tu trabalha. Primeiros. E esse aqui sou eu. Ele pediu um rosto emprestado. Que é o monitor argentino. Na Argentina, em Córdoba. Foi a Marta que tirou essa? Sim. Tem 41. Aqui tem 41. Por enquanto. Como assim? Quanto em março eu rasgo mais? Tem o dobro disso. Não sei em que dimensão ele é. Não dá pra lembrar assim. Mas ele chegou aqui com 40 e poucos, agora eu faço 75. Esse se transforma em lenda. É eu e o San Germano. Só não vai usar de nome, né? Inclusive essa do San Germano, que agora tem um outro canalizando o San Germano. Não, mas não foi canalizar, nem é essa prova, só que livros. Eu li livros na filosofia muito interessante. Eu também acho. Bom, pessoal, o que mais? O Jardim. Sim, quem? Já. Não me ocorreu uma coisa aqui. As religiões e esse sistema de crença, a sua totalidade é um sistema que mantém a personalidade, mantém o sistema. É a alma, né? E toda aquela coisa que está atrás. Sim. Então, uma coisa importantíssima mesmo, né? E que traz aquela independência energética. Tem que ser independente energeticamente para poder fazer a diferença. Né? Sem confiar aquela